Graça e paz, eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Expressão, da editora Cultura Cristã, tema trimestral, Entre a Fé e o Sofrimento, a Jornada de Jó. Lição 12. Da tribulação à sabedoria divina, Jó reencontra o caminho do justo. Texto básico, Jó 42, 1-6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Introdução. Após extensas discussões, Deus se revelou a Jó. A primeira série de perguntas divinas levou Jó ao silêncio. A segunda, por sua vez, conduziu-o a um estado de paz e segurança, característico do justo, que culminou em uma expressiva declaração de confiança e repouso no Senhor. O contundente questionamento divino sobre as qualificações de Jó não apenas evidenciou seu conhecimento limitado, mas também expôs a Jó a supremacia do poder, da sabedoria do Senhor. Essa interação completou o processo iniciado por Eliú, de desviar o olhar de si mesmo para direcioná-lo a Deus. A contemplação da glória divina transformou radicalmente a condição de Jó. Diante da revelação divina, Jó não podia permanecer em silêncio. Tendo estado na presença de Deus, ele precisava compartilhar seu testemunho. Quais convicções se formaram em Jó? Como elas resolveram a angústia vivenciada por ele em seu sofrimento? Que efeitos e orientações o Evangelho proporciona àqueles que enfrentam adversidades? Tópico 1. O Senhor é poderoso e sábio. A primeira parte da resposta de Jó abordou os atributos de Deus, destacou o poder e a sabedoria divina, que constituem o ponto fundamental do seu consolo. Nossa orientação não advém do que podemos saber ou fazer, pois isso só nos conduziria ao desespero. Por outro lado, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele é proclamado, Pai e Filho se tornam conhecidos e encontramos o caminho para a vida eterna. Uma reflexão sobre os temas das perguntas divinas revela que todas as coisas que Jó não podia fazer
estão sob o total controle do Senhor. Deus pode todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe. Apocalipse 4:11. Ele lançou os fundamentos da terra e todos os seus habitantes lhe pertencem. Salmo 24, 1-2. Pelo seu poder, todas as coisas subsistem, e sua vontade direciona tudo. Salmo 115, 3. Ao tomarmos consciência desses atributos de Deus, recebemos precioso alento em todas as nossas tribulações. Não estamos à mercê da maldade ou da ganância dos homens. Não estamos sob o domínio de principados, potestades ou forças espirituais do mal. Tudo em nossa vida está sob o controle do Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Essa maravilhosa verdade é afirmada por Deus em Isaías 43, 1-13. O trecho que termina com a questão retórica, agindo eu, quem o impedirá, começa com uma impressionante garantia do cuidado do Criador para com o seu povo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele é o único Salvador. Jó também declara a soberania dos planos de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao reconhecer o poder divino de realizar tudo o que deseja, Jó expressa sua compreensão de que os atos divinos seguem um planejamento perfeito e infalível. Os planos de Deus são o exercício de sua sabedoria. Ele ordenou todas as coisas para manifestar a sua glória. Ele criou Israel e a igreja para a sua própria glória. Isaías 43, 7. A soberana sabedoria de Deus revelou as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. Romanos 9, 23. E escolheu as coisas loucas e fracas do mundo para retirar do homem toda a vanglória. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Ainda que seus atos sejam incompreensíveis para nós, ele sabe bem quais pensamentos tem a respeito de seus filhos. Jeremias 29, 11. Essa foi a compreensão de José ao perceber que Deus usou para o bem o que seus irmãos fizeram para o mal. Gênesis 45, 5, 8, 50 e 20. Dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados não é apenas ecoar a resignada afirmação de Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 1 Samuel 3, 18. Trata-se da preciosa certeza de que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O Senhor tem planos perfeitos. Seus caminhos são justos e verdadeiros. Por causa deles, toda a criação, especialmente os salvos, glorificará a Deus por toda a eternidade. Jó pode não ter entendido o porquê de tudo que lhe acontecia, mas agora, após seu encontro com Deus, estava convencido de que estava tudo bem. Ele estava nas mãos do Todo-Poderoso e Sábio Deus. O Senhor tem planos e eles não podem ser frustrados. Isso lhe bastava. Tópico 2. O homem é limitado e dependente. Jó 42, 3. Na continuidade de sua resposta, Jó admite seu erro naquela discussão. A visão da glória de Deus ressaltou a sua própria indignidade. A santa luz de Deus torna mais evidentes as profundas falhas que o pecado criou em nós. Jesus disse que os homens maus evitam a luz para que suas obras não sejam expostas. João 3, 20. No confronto com seus 3 amigos, Jó afirmou repetidamente sua justiça e alegou que não merecia aquele sofrimento. A força de seus argumentos os silenciou. Eliú, por sua vez, irritou-se com Jó, por este se mostrar mais justo que Deus. Jó 32, 2. Contudo, diante da glória do Senhor, todo o senso de justiça e retidão de Jó desmoronou. Sua justiça, embora respeitada pelos homens perante Deus, não valia nada. Jó não passava de um pobre pecador, necessitado da misericórdia. Ele era como Nicodemos, que apesar de ser mestre em Israel, não conseguia compreender os ensinamentos de Jesus sobre as coisas terrenas, quanto mais as celestiais. Sua confissão é clara. Eu falei de coisas que não entendia, de coisas maravilhosas que não conhecia. Note que não se trata de estar certo ou errado, mas de reconhecer sua pequenez e ignorância. Jó percebeu que precisava ouvir, não falar. Eclesiastes 5:1 e Abacuque 2:20. Um vislumbre da amplitude do conhecimento e da sabedoria de Deus fez com que ele visse que toda a sua argumentação era apenas palavras vazias que ocultavam um verdadeiro conhecimento. Permanecer assim era arriscado, pois a falta de conhecimento é a causa da destruição do povo de Deus. Oséias 4:6. Como Jó, frequentemente erramos ao tentar compreender e explicar coisas que são
maravilhosas demais para nós. Queremos desvendar os planos de Deus e, pior, dizer a Ele o que fazer. Conhecer o Evangelho nos liberta dessas vãs pretensões. Somos pó, Salmos 103, 14. Nossa vida é breve como um sopro, Salmo 90, 9 e 10. Diante do Senhor, as nações são como uma gota d'água que cai de um balde. Isaías 40, 15. Nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Isso destaca nossa limitação e total dependência de Deus. Diante da maravilhosa pesca que revelou o poder de Jesus, Pedro e seus companheiros, prostrados, apenas puderam dizer: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Lucas 5, 8. O Evangelho nos humilha. Ele revela nossa total incapacidade de fazer algo digno de salvação. Desfaz nossa esperança no que somos ou no que supostamente podemos fazer. Muitos se rebelam contra o Evangelho, preferindo uma mensagem mais agradável aos ouvidos. Proclamam que somos tão valiosos que Deus não pode existir sem nós, ou sugerem ações que supostamente conquistarão o amor de Deus. Buscam nos fazer sentir poderosos e sábios aos nossos próprios olhos, levando muitos à ruína. Tolice! Quando o Evangelho é pregado, os corações contritos apenas podem perguntar: que faremos? A única resposta possível é: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Atos 2, 37 a 38. Diante do poder e da sabedoria do Senhor, Jó desistiu de lutar para apresentar sua justiça pessoal ou sabedoria. Esse é um precioso descanso que também podemos ter em nossas aflições. Tópico 3. O justo cresce no conhecimento de Deus. Prosseguindo com sua resposta, Jó rememora outra parte do questionamento inicial de Deus. O verso 4 retoma Jó 38:3 e 47, quando Jó foi desafiado a apresentar seu conhecimento ao Senhor. Agora, ao reconhecer sua limitação e dependência, Jó declara que esse encontro intensificou seu conhecimento sobre Deus. Geralmente, a expressão "eu te conhecia só de ouvir" é interpretada negativamente, como se fosse um conhecimento superficial e inadequado. Contudo, não é necessariamente assim. Toda a Escritura encoraja a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor é característica do homem bíblico.
Abraão foi elogiado por obedecer à voz do Senhor ao oferecer Isaque em sacrifício. Gênesis 22, 18. Diante do monte Sinai, o Senhor desafiou Israel. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Assim, eu te conhecia só de ouvir, apesar de denotar um conhecimento que foi superado pelo encontro pessoal com Deus, indica um conhecimento verdadeiro e próprio. Durante todo o livro, Jó demonstrou um conhecimento autêntico sobre Deus e uma vida piedosa. No final do livro, o Senhor diz a Elifaz que Jó falou corretamente sobre ele. Portanto, a condição inicial do conhecimento de Jó sobre Deus não deve ser subestimada. Ainda assim, Jó reconhece que seu encontro com Deus proporcionou uma dimensão mais profunda em seu relacionamento com o Senhor. Como Jacó, Jó poderia dizer: vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Gênesis 32, 30. Ou como Simeão, um homem cheio do Espírito, que ao segurar o menino Jesus nos seus braços, declarou: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 29 e 30. Esse crescimento no conhecimento é o que se espera de todo crente. Provérbios 4:18 compara o caminho do justo ao amanhecer, que cresce até se tornar dia pleno. As Escrituras afirmam que as tribulações promovem crescimento. Romanos 5, 3 a 4, Tiago 1, 2 a 4. Acima de tudo, nossa comunhão com Jesus nos ensina diariamente e somos instruídos pelo seu Espírito. Assim, nosso conhecimento de Deus se expande até alcançarmos o pleno conhecimento dele. Efésios 1, 17, 4 e 13. Especificamente no caso de Jó, vemos que ele afirmou esperar se apresentar diante de Deus, acreditando que isso poria fim à sua aflição. Ao ser atendido, percebeu que sempre esteve na presença do Senhor. Seus olhos foram abertos para reconhecer a constante e sustentadora companhia do Senhor, libertando-o de temor ou aflição. Paulo também experimentou esse aprendizado. Afligido por um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, aprendeu que nas fraquezas o poder de Cristo repousava sobre ele. Segundo aos Coríntios 12, 9. Dia após dia,
aprendemos mais sobre Deus e sua vontade, tanto nas Escrituras, quanto no governo providencial do Senhor sobre a nossa vida. Pedro afirma que tudo o que conduz à vida e à piedade nos foi dado pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Por isso, ao final de sua carta exorta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Quanto mais profundo for esse conhecimento, mais preparados estaremos para viver de maneira agradável a Deus. O mais importante em nossa jornada cristã não é determinar se o conhecimento que temos de Deus é suficiente, mas crescermos diariamente nesse conhecimento. Conclusão: Jó encerra sua declaração com uma profunda expressão de contrição, afirmando arrepender-se no pó e na cinza. Ele não cometeu um grave pecado, como seus amigos o acusaram, mas sim um grave erro. Concentrou-se mais em si mesmo do que em Deus, o que lhe trouxe grande peso. Agora, com os olhos novamente voltados para o Senhor, ele reconhece o poder e a sabedoria divina, sua própria limitação e dependência, e o propósito do Senhor em ampliar seu conhecimento espiritual. Diante disso, a afirmação de Jó revela que sua confiança e esperança residem unicamente em Deus. Essa confissão, fundamentada no Evangelho, é denominada arrependimento para a vida e constitui a base sólida de nossa salvação. Aplicação: refletir sobre os atributos de Deus é essencial. Observe como eles são descritos nos Salmos ou explicados em livros teológicos e tente compreender como podem oferecer orientação e paz para a sua vida. Ao mesmo tempo, utilize esse conhecimento para reconhecer sua limitação e dependência de Deus, bem como a insuficiência de seus próprios esforços. Peça ao Senhor que continuamente promova o crescimento de sua fé e que seu conhecimento e confiança em Deus sejam sempre ampliados. Concluímos a leitura da lição 12, da tribulação à sabedoria divina. Jó reencontra o caminho do justo. Texto básico, Jó 42, 1-6. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço. Deus te abençoe ricamente. E até a próxima, se Deus quiser.